Olá, meus nobres e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais esse domingo, aonde nos dedicamos ao trabalho das preces. Domingo já é um dia consolidado para elevarmos o pensamento ao alto, agradecermos a semana que passou, a solicitarmos a semana que está por vir. E hoje estamos aqui, Robson e eu, na primeira semana pós o início do ano, né, na primeira semana de dezembro, já, dia 8, e dispostos a voltarmos ao estudo das preces do Evangelho. E a gente gostaria, né, que este ano, né, que estamos começando, ele seja um ano de muitas reflexões e que a oração possa ser cada vez mais consolidada nas nossas vidas. Não apenas a oração, mas todo o estudo, toda a preparação, e diante deste caminho a gente possa estar sempre em processo de crescimento. Vocês ali, nós aqui, e juntos fazendo uma grande construção. Né, meu querido Robson? Isso aí, Jordelê. Só uma correção, né? Dia 8 de janeiro é a previsão desse vídeo ir ao ar. E nós estamos lendo as preces do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas acho que antes da gente ler a primeira prece do ano, você poderia fazer uma prece. Depois eu leio a instrução preliminar, aí depois a gente comenta, depois lê a prece. Assim será. Eu falei 8 de dezembro? Eu tô querendo que voltar no final do ano. Mas é 8 de janeiro mesmo. Amado e bondoso Pai, obrigado pela oportunidade que nos dás nesse instante de em teu nome aprender e crescer. Obrigado, Senhor, por mais este momento que iniciamos em busca da conexão cada dia melhor com a tua força criadora e amorosa. Envolvei-nos, Senhor, com a presença de Jesus e dos bons espíritos, a nos trazer a inspiração necessária, a nos trazer a indicação do caminho, através do amor, da paz e da esperança. Permita também que hoje, que amanhã e sempre, a paz e a calma possam estar presentes em nossas vidas. Que tenhamos mais força para superar as nossas tendências, ainda em resolução, ainda em trabalho de crescimento. Mas acima de tudo, Senhor, que neste momento estejamos envolvidos pelo teu amor, que é o alimento, que é a vida e que é tudo que temos e precisamos. Que assim seja. Que assim seja. Então, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, essa é uma sessão que fala sobre preces para si mesmo. E a prece de hoje é Ação de Graças por um Favor Obtido, que é o item número 28. A instrução preliminar de Kardec diz assim: não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas as coisas de grande importância. As mais pequenas na aparência são, muitas vezes, as que mais influem sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios que recebemos sem tê-los pedido, ficaríamos espantados de ter recebido tanto, e em tanta quantidade, que até os esquecemos, e nos sentiríamos envergonhados com a nossa ingratidão. A cada noite, ao elevar nossa alma a Deus, devemos nos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-lhe por eles. É, sobretudo, no próprio momento em que provamos o efeito de Sua bondade e de Sua proteção que, espontaneamente, devemos testemunhar-lhe nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que agradeça o benefício, sem que haja necessidade de interromper o trabalho que estejamos fazendo. Os benefícios de Deus não consistem somente em coisas materiais. É preciso igualmente agradecer as boas ideias,
as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto os orgulhosos acham nelas um mérito próprio e o incrédulo as atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para isso longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom testemunha um hábito de agradecimento e de humildade que nos sintoniza com a empatia dos bons espíritos. Veja nessa obra, capítulo 27, 7 e 8. Recomendamos que quando você olhar a ver esse vídeo, você olhe lá o item 7 e 8 do capítulo 27, porque sempre é muito importante para trazer um embasamento ainda maior do que foi falado aqui. Mas esse ponto importantíssimo que ele coloca aqui, a minha edição vai ser um pouquinho diferente, tá, do Robson, tá? Mas não se preocupe. É o mesmo evangelho. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Essa simples frase, ela tem um poder gigantesco na nossa vida. Porque as preces, elas não são as palavras, elas são os sentimentos. Quando nós também perguntamos, Senhor, estou perdido, me ajude. Este pedido de socorro é uma prece que arromba as portas do céu. Não que o céu tenha portas, mas é só uma maneira de colocação. Quanto mais sincero e objetivos nós formos nos nossos pedidos, nos nossos desejos, as coisas tendem a ocorrer. O Equenaz e Lázaro, eles vivem dizendo que nós precisamos aprender a pedir, que nós deixamos de fazer as solicitações. Mas a gente precisa pedir, e que não é errado pedir. Né? Tirando o peso de que, nossa, eu só tenho que agradecer. Sim, nós precisamos agradecer. Mas nós temos muita coisa para fazer ainda. E muitas coisas que precisamos da ajuda de Deus e da espiritualidade para fazer. Neste caso, Kardec nos deu um exemplo de uma boa inspiração. Então, uma prece de agradecimento. Simples e objetivo. Obrigado pelo pensamento que nos inspiraste. Esses pontos, eles são de extrema relevância para o nosso caminhar, porque nós somos amparados pela espiritualidade. Nós somos a espiritualidade também. Hoje nós somos a espiritualidade mais densa, né? Densidade pela matéria. Mas nós somos a espiritualidade. E esse processo de conectar não é mandar uma prece para longe. Não, é fazer com que a energia nos envolva, porque nós somos a espiritualidade. Quanto mais conscientes estivermos de que somos a espiritualidade e que interagimos com a espiritualidade e podemos entender a espiritualidade como Deus, as coisas se tornam mais práticas, se tornam mais fluentes ao nosso redor. Aí a gente começa a ver a ação de Deus nas nossas vidas. Eu gosto muito de reprisar o que o Robson está fazendo o Evangelho todos os dias. E sempre quando a gente conversa, ele fala dos benefícios que teve ao fazer as preces todos os dias. Porque a gente olha o Evangelho como, é um culto separado. Não, o Evangelho ele tem o cunho da prece, de nós nos focarmos a direcionarmos ao aprendizado e ao pedido de Deus, né, para que sejamos auxiliados. E isso tem um benefício gigantesco, por mais que a gente saiba e não faça. É verdade. A gente faz, às vezes, né, só quando está em aflição. Então, são as primeiras preces desse capítulo 28, porque você vê que ele colocou primeiro, né? Preces para fazer no dia que eu estou em aflição, ou preces para pedir um benefício, ele colocou antes. E a prece de agradecer ele colocou depois. Talvez porque a nossa lógica ainda é essa, né? Primeiro pedir, depois conquistar e depois agradecer.
Mas na própria sessão de agradecer, ele fala muito sobre não agradece mesmo as coisas que você nem percebe que você ganhou. E ele faz essa referência ao capítulo 27, né? Capítulo 27, abri aqui enquanto você estava falando, é pedir e obtereis. E 7 e 8 ele está falando sobre eficiência da prece, né? Aí tem um estudo que a gente até já fez, já foi publicado no portal, né? Pode voltar lá e falar sobre isso. Mas uma das coisas que eu lembro que foi comentado na história da eficiência da prece é isso que você disse sobre saber pedir. Nós pedimos pelo resultado. Isso é como se fosse uma espécie de infantilidade nossa, né? Tem aquele exemplo muito clássico que é assim: se pedido se fizesse pelo resultado, né? Campeonato de futebol terminava empatado com todos os times em primeiro, porque está todo mundo rezando para o time ser campeão. Mas é porque a pessoa está pedindo pelo resultado, né? E Deus não escuta assim. Deus não entende o resultado, às vezes, como é o que vai ser benéfico para todos, né? Então, quando a gente reza pedindo pelo resultado, a gente está com a nossa mente numa prisão, como se fosse uma espécie de exigência. A gente está tratando a Deus como se fosse uma espécie de garçom. Eu estou com um menu, eu quero isso, quero aquilo outro, né? Eu quero a minha carne bem passada ao ponto, com queijo em cima, e eu quero o vinho gelado, né? Na temperatura tal. E não é assim que funciona. As coisas não funcionam assim, né? A gente acha que a gente está num fast food de resultados espirituais. E a gente vira para Deus e fica falando os resultados que a gente quer, né? Então a gente tem que deixar dessa postura infantil e entender que a prece é conexão. E nessa conexão, se eu estou pedindo coisas, primeiro eu tenho que entender qual que é a vontade de Deus para mim. E esse aqui é o ponto que muitas vezes a gente não sabe. E aí a gente fica com a nossa visão limitada determinando para o universo o que ele deve fazer, né? E uma das coisas que é até uma forma da gente compreender o que o universo quer para nós é entender o que ele já trouxe. E aí, isso que Kardec acabou de dizer assim, né? Não agradece, agradece primeiro. Depois você vai ver que a divindade já tem trago as coisas todas para a tua vida, sem você pedir, né? Então, essa questão da gratidão, né? Que muitos sites de espiritualidade falam, né? Tem o Ho Oponopono que fala, né? Agradeço e tal. Muita gente hoje vira e fala, né? Tudo que a pessoa vira, ela fala gratidão, gratidão, gratidão. Mas será que atrás dessa falação da palavra gratidão existe energia de gratidão na nossa mente, né? Aí acho que muitas vezes não existe. E a gente fala isso mais como uma obrigação, sabe? Quando eu tenho obrigação de falar por favor, porque minha mãe me ensinou. Então eu tenho a obrigação de falar obrigado ou gratidão, né? Como se fosse uma tarefa, não como se fosse, puxa, reconheci que isso aqui foi uma grande coisa, né? Que eu estou recebendo. Interessante esse ponto que tu levantou, Robson, porque hoje se fala muito também da lei da atração. Tanto é que isso gera inúmeros views no YouTube, assim, de cada vez pessoas trazendo o segredo, revelando a revelação do segredo, né? Mas Hélio Couto também aborda muito sobre essa questão de nós fazermos os agradecimentos como se tivéssemos recebido o que vamos pedir. Obrigado, Senhor, por, né, ou seja, agradecendo aquilo que a gente está querendo, está pedindo. Agradecer por já ter recebido, é como se nós estivéssemos olhando para frente aquilo. Claro que aí existem inúmeras formas, mas às vezes é uma maneira de nós nos darmos conta das coisas que nos envolvem. Eu lembro uma época que eu praticava alguns direcionamentos da Seishonoye, e a gente colocava lá uma lista de pedidos, né? Era 10 pedidos, 10 desejos que eu gostaria. E aí eu ia monitorando ao longo do mês. Perdoe-me, ao longo do mês aqueles pedidos. E era impressionante porque com o passar das semanas,
o que mais me chamava a atenção era a superficialidade de alguns pedidos, que naquele momento eles eram extremamente válidos, mas depois, com o passar do tempo e conforme eles iam se realizando, e eu nem percebia, né? Eu nem percebia que eles tinham sido concretizados. Eu vi o quanto eles eram superficiais. Então, nós temos muito isso. A nossa necessidade de urgência, às vezes, faz com que algo superficial a longo prazo, né, se torne necessário para o momento. Então, esse processo todo de análise, de gratidão e de consciência nossa é libertador mesmo. Acho que uma das questões, né, é que essa coisa da lei da atração, ela funciona 100% quando eu estou tratando de coisas mentais. Então, isso é a essência da oração de São Francisco, né? Dando que se recebe. Então, é perdoando que se é perdoado. Então, eu dou perdão, eu recebo perdão, né? Amar para ser amado. Então, eu dou amor e aí eu recebo amor. Mas não é primeiro eu quero que você me ama para depois eu te amar, né? É o contrário. Primeiro eu amo, depois eu recebo amor. Então, por um lado espiritual, funciona 100%, né? Especialmente quando é um sentimento. E ele fala, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Quer dizer, primeiro eu levo a luz. Quando eu chego lá e eu levei essa luz, o lugar que era trevoso vai ficar claro, né? Só que quando a gente está falando de matéria, não é da matéria que eu recebo matéria. Então, não é eu dou um saco de dinheiro, aí o universo me dá um saco de dinheiro de volta. Qual a intenção em eu dar o saco de dinheiro? Então, essa intenção, na hora que eu dou o saco de dinheiro, eu recebo essa intenção de volta, né? Então, por exemplo, eu estou levando aquele saco de dinheiro num lugar que as pessoas estão com fome, chorando, aí esse dinheiro vira comida, e aí as pessoas vão me devolver essa energia de alegria. Não quer dizer que eu vou receber o dinheiro de volta, né? Nem que eu vou receber um saco maior de dinheiro do que eu dei. E as pessoas pegaram essa questão da lei da atração e levaram para a parte material de uma maneira muito literal. Então, existe sim, né? Eu atrair coisas materiais, mas no sentido de eu estou vibrando abundância ou prosperidade, né? Só que a pessoa que está nessa pedição, ela não está na energia da abundância, então ela não gera abundância. Então é como se fosse assim, eu estou com fome, eu quero muito ganhar uma comida, né? E aí eu leio lá, então se eu der um monte de comida, ou der a comida que eu tenho, que às vezes é pouca, mas eu estou dando, né? Então eu vou receber comida de volta. E só que é isso, a energia que eu estou dando é uma energia da fome, é uma energia da carência, não é uma energia da abundância. Não é energia do tipo assim, poxa, eu vi que tem alguém que tem menos comida que eu e realmente eu estou compartilhando porque para mim eu estou abundante, eu estou bem, eu não preciso receber essa comida de volta. A pessoa está com mais fome que eu, então a comida pode ir. Eu quero satisfazer a fome das pessoas. Então, esse aqui é o ponto, porque energeticamente a pessoa não está vibrando abundância, ela está vibrando falta. Então ela não recebe de volta, aí ela fica frustrada, aí ela fica brava, o universo, você é um sacana, né? Me ensinaram e não funciona porcaria nenhuma. Vocês estão me ensinando um negócio que não funciona, né? Então acho que existe muito essa questão que está por trás, né? E é uma questão que está por trás porque a nossa vibração, no fundo, ela não depende diretamente da nossa vontade. Ela depende da nossa vontade em parte. Por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa, né, entender assim, gente, não tem nada a ver eu ficar com raiva dessa pessoa. Mas no fundo eu tô com raiva. Então, o que eu vou vibrar ali na hora é raiva. Mesmo que o meu consciente fale assim, poxa, né, pessoa ignorante, né, nem vale a pena perder tempo com ela. Mas se eu tô com raiva, vai sair vibração de raiva. Não adianta eu querer, falar assim, eu quero vibrar coisas doces e carinhosas para essa pessoa que eu tô com raiva. Não funciona, porque eu tô com raiva. Então, essa questão, né, não é simples assim. E eu acho que tem hora, tudo bem, eu acredito que tem muitos desses mentores, né, que realmente têm coisas válidas e muito valorosas para ensinar para a gente.
Só que o ponto é esse, eles estão tentando mostrar para a pessoa assim, mas você tem que mudar o que você está sentindo e o seu jeito de ser. E a pessoa acha que ela tem que mudar o pensamento dela e a crença dela, e não é assim, né? Então, por isso que a pessoa fica dando voltas em volta do próprio rabo igual o cachorrinho, né? Vamos para a leitura da prece. Olá. Mas eu gostaria de agradecer essa lucidez tão grande que tu tem nos trazendo isso, Robson. Obrigado. É, porque a gente vê que esse assunto aparece muito, né? Aparece muito nas perguntas do portal, né? Ai, como eu faço para conseguir tal coisa? Ah, estou em dúvida da minha missão, da minha profissão, do que eu tenho que fazer para se sentir feliz e realizado, né? E a pessoa não entende que ela não vai achar essa resposta perguntando para o mentor, né? Ela tem que perguntar para o próprio eu interior. Mas vamos lá. Então, 29, prece. Deus, infinitamente bom, que vosso nome seja abençoado pelos benefícios que me concedestes. Eu seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores da vontade de Deus, e sobretudo a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim a ideia de orgulhar-me pelo que recebi, e de não aproveitar os benefícios recebidos somente para o bem. Eu vos agradeço especialmente por. Assim seja. Assim seja. Que prece linda. Que prece linda. Somos gratos a vocês estarem conosco aqui por todo esse tempo. A prece é pequena, mas é cheia de bons ensinamentos. Uma vez mais, eu sou grato à oportunidade de estar sempre gravando e trabalhando com o Robson. Vocês não têm ideia o quanto eu aprendo com o Robson. Bem, vocês têm ideia, porque vocês também aprendem. E é muito bom. Muito, muito, muito bom. Hoje cedo eu falei com meu pai e com a minha mãe por telefone, né? E eles, sempre quando a gente fala, eles agradecem o Robson. Nossa, Jorge, como é bonito ver vocês dois interagindo. E aí, passando isso para vocês, que vocês possam ter uma ideia de que o quanto a gente aprende um com o outro. Obrigado. E assim, a gente deseja um domingo especial e uma semana linda a todos vocês. Fiquem com Deus. Uma semana linda, mas depois disso eu também tenho que dizer, né? Também aprendo muito contigo. Para mim é uma oportunidade de aprender sempre. E eu imagino, né, que em termos de conteúdo, é claro, eu não vou fazer falsa modéstia, né? Eu sou muito estudioso e realmente eu pego muitas coisas para ler e estudar. Mas vivência é outra história. Eu acho que o portal e a tua carga, né, de prática me ajudam muito a ter a clareza de como funciona a parte teórica. Então, obrigado. Até semana que vem.